Fala, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia. Vamos direto ao assunto. O atacante Ángel Romero fez um forte desabafo ontem, após a vitória sobre o Atlético Goianiense por 3-0, jogo que ele marcou 2 gols. Falou bastante sobre torcida e, inclusive, sobre jornalistas. Vamos falar também sobre Memphis Depay, que na zona mista reconheceu que não tem ainda condições de atuar 90 minutos com a camisa do Corinthians. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no 12 em Campo. Eu sou Ivan Andrade, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste domingo, dia 22 de setembro, e a gente começa falando aqui sobre a boa vitória do Corinthians ontem por 3-0 sobre o Atlético Goianiense. Vitória que, mesmo sendo muito boa no segundo tempo, manteve o time ainda na zona do rebaixamento. O Fluminense perdeu para o Botafogo 1-0, bom resultado para o Corinthians. Enfim, é um passinho de cada vez para tentar aí escapar, né, do rebaixamento em 2024. E a tendência é que isso aconteça. O time tem evoluído, principalmente após a chegada dos reforços nesta janela de transferências. Mas um jogador que tem chamado muita atenção, e eu acho que pela história que tem no clube, é o atacante paraguaio Ángel Romero. E às vezes cabe uma pergunta, né? Será que se o Romero fosse argentino, ele não teria um pouco mais de moral com a torcida do Corinthians? Passa-se uma impressão, né, de que o Romero é um cara totalmente descartável dentro do clube, dentro do elenco, para o torcedor, né? Não se pensa assim dentro do clube, internamente não se pensa assim. O Romero é um cara extremamente importante dentro do grupo, como liderança, é um cara que dá a cara para bater nos momentos mais difíceis, né? Quando outros se escondem, o Romero vai lá e fala, é o cara que puxa a conversa naquela roda de orações ali depois do jogo, antes do jogo, é o cara que procura dar incentivo, é o cara que procura apoiar a todos, mas ontem, após os 2 gols que fez, né, os 2 primeiros gols do Corinthians marcados por ele, o primeiro de cabeça, ainda no finalzinho do primeiro tempo, ali, no apagar das luzes, a última bola do primeiro tempo, ele faz de cabeça após uma cobrança do Garro, de escanteio. Aí no segundo tempo, depois de uma jogada muito boa, muito decisiva do Yuri Alberto, ele faz o segundo gol. E claro, essa vitória ajudou muito o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. E após o jogo, ele deu algumas declarações, né, e acho que mostra um pouco também uma certa tristeza por parte do Romero, que é um cara bastante experiente, é o principal artilheiro da Neoquímica Arena, é o cara que é o estrangeiro com o maior número de gols na história do clube, são 61 gols, e dentro do Campeonato Brasileiro é o vice-artilheiro do Corinthians, né? Ele está 2 gols apenas atrás do Yuri Alberto. Mas existe uma parte da torcida que pega muito no pé do Romero, né? Inclusive pedindo a saída dele do clube, né? E é um cara que tem um comprometimento muito grande, é um cara que não falta a treinos, é um cara que não dá migué, é aquele cara que gosta de ajudar, é um cara que trabalha muito, não é um cara de ficar fora de jogos por dor, por isso ou por aquilo. Passou esses dias aí recentemente, mas fazia muito tempo que o Romero não ficava fora. E ele teve um momento que ele sentiu, evidentemente que ele sentiu essa questão, né? E ele acabou falando, né, sobre as críticas que recebe dentro do time, principalmente por parte da torcida e de alguns jornalistas. E ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui para o Romero: já me acostumei, tá? Ninguém escala o Romero no seu time ideal do Corinthians, nem vocês, jornalistas, né? Disse, já estou acostumado a ninguém confiar em mim, mas a minha trajetória dentro do clube sempre foi assim, quase ninguém confiando, né? E eu estou aqui ajudando, fazendo gols, e só quero que o Corinthians vença e saia dessa situação, independentemente de quem jogue. Seja o Memphis, seja o Garro, seja o Yuri, o mais importante aqui é o Corinthians. O Corinthians está acima de qualquer um.
tá? Nunca reclamei de ficar no banco, de jogar 5 minutos ou 90 minutos. Então ele fez realmente um desabafo, né? Fez um desabafo bem forte e ainda completou sobre a questão de renovação de contrato. O Romero tem contrato até o final desta temporada. Tá? Ele disse que vai sentar ainda para falar o que é melhor para o Corinthians, não para ele, para o Corinthians. É claro que as marcas, os títulos e os gols decisivos são importantes para ele como atleta profissional, tá? Mas quem vai decidir isso é a diretoria, é o presidente Augusto Melo, se vão ou não querer a sua renovação contratual. Ele falou que está à disposição e já falou isso com a diretoria, mas ainda não conversou diretamente sobre renovação, tá? E até acrescentou que não está pensando nisso agora, né? Para ele, o importante agora é o Corinthians deixar aí a zona do rebaixamento, é conquistar títulos, seja a Copa do Brasil ou seja a Copa Sul-Americana. Decisão na terça-feira contra o Fortaleza, jogo em casa, ingressos esgotados. O Corinthians tem uma boa vantagem, abriu 2 gols de vantagem lá no Ceará e pode, inclusive, empatar ou perder por um gol de diferença, que avança à semifinal da competição. Então, o Romero mostrou realmente um certo descontentamento com parte da torcida, que o critica e às vezes de forma absurda. Ontem ele teve algumas oportunidades, perdeu, mas fez 2 gols. Então, o que importa, às vezes, você perder 1 ou 2 gols ou fazer 1 ou 2 gols? Né? O Romero, ninguém pode questionar a entrega dele, ninguém pode questionar a boa vontade, a doação, a entrega que ele tem e a raça que ele tem dentro do clube. Então fica aí também para que o torcedor, aquele que o critica, também faça uma reflexão. Né? O Romero salvou o Corinthians da zona do rebaixamento, não da zona, do rebaixamento ano passado, e esse ano, com gols importantes também, vem sendo decisivo nos momentos em que o clube mais precisa, mesmo com todas as novas contratações e novos reforços. Então, acho que é importante fazermos aí uma reflexão sobre a situação do Ángel Romero. É um jogador que eu acho que merece todo o apoio. Ninguém está dizendo que é o craque do craque, mas também está longe de ser um cara que não entrega nada. Bom, vamos falar agora sobre Memphis Depay. Esse ontem estreou, entrou aos 20 do segundo tempo, e claro, falei isso na live de ontem, ainda muito preso ao próprio corpo, né? Foi a primeira impressão que eu tive. Mostra uma qualidade, mostra um refino no toque na bola que é, sem dúvida nenhuma, impressionante. É um cara que não tenho dúvidas que ajudará e muito o Corinthians nessa temporada ainda. Mas admitiu também na zona mista após o jogo que não seria realista dizer que ele aguenta jogar 90 minutos. Então, ele não jogará 90 minutos contra o Fortaleza. E provavelmente contra o São Paulo também não. Né? Ele deve entrar aos poucos, entrar sempre no decorrer dos jogos, até que comece a ter uma formação, uma parte física mais satisfatória, até que consiga ter uma condição melhor em termos de ritmo. Ele ficou 2 meses, 70 dias, para ser mais preciso, sem jogar, treinando à parte, treinando com personal. Isso não é o suficiente. Mas disse que já se sente mais forte, que já tem ali mais confiança, mas que ainda é cedo para falar em jogar 90 minutos. É legal quando o jogador tem essa consciência, até para que o próprio torcedor fique um pouco mais tranquilo e não tão preocupado com relação ao próximo jogo. Ninguém imagina, pelo menos eu não imagino, o Memphis como titular contra o Fortaleza na próxima terça-feira. E no final de semana tem clássico contra o São Paulo. Então, eu acho que para o jogo contra o São Paulo, ele já vai ter uma condição melhor física, mas ainda não acredito que jogue os 90 minutos. E contra o Fortaleza, a mesma coisa, talvez entre ali nos 15 do segundo tempo. O importante é ir pegando ritmo. Ele dosou muito ontem qualquer jogada. Todas as jogadas ele deu uma certa dosada no esforço, porque sabe que arriscar nesse momento pode significar uma lesão e é tudo o que o torcedor do Corinthians não quer. Eu volto às 4 da tarde com mais informações do Timão para você. Desejo a todos um excelente domingo. E se você gostou do conteúdo aqui, deixa um like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela companhia e pela confiança no meu trabalho. A gente se vê à tarde. Tchau.